Graça e paz, queridos. Um dos pontos da reunião da igreja, um deles, é o desenvolvimento da comunhão. Nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. O Senhor prometeu estar conosco, Ele está em nós, está conosco. E nós precisamos desenvolver esta comunhão uns com os outros. Isso é um processo. São pessoas diferentes. E nós temos algumas dificuldades nas nossas individualidades, nos nossos temperamentos. Temos muitos problemas. E a igreja não cresce sem problemas, sem dificuldades. O Suzuki fez o casamento da Juliana no sábado. Ele com o Júlio. Sexta. E o Júlio até citou hoje, ele aqui quando disse, o Suzuki disse uma coisa muito interessante: viver dói. Viver dói. Não há vida sem dor. A criança começa no mundo já chorando. A primeira expressão dela é choro. Dizem que é o ar que entra no pulmão e dói. Quando você os médicos fazem exames de ultrassom, a criança no ventre, encontra muitas vezes a criança rindo. A criança ri lá no ventre. Paraíso. É o Éden. Mas quando ela nasce, ela chora. E a alegria é mais tardiamente. Aparece mais tardiamente. Comunhão é um projeto de Deus que dói, sofre. Nós estamos caminhando aqui em Colossenses capítulo 2. Chegamos um pouquinho mais adiante, no versículo 16. Colossenses 2:16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Este é o terceiro ninguém do segundo capítulo. O capítulo 2 tem 4 ninguéms. Não sei como é o plural de ninguém, porque ninguéms, não sei como é. 4 expressões de ninguém. O primeiro está no verso 4. Vamos ler aí o verso 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ele começa a argumentar e diz: eu estou falando assim para que ninguém vos engane. A primeira coisa do ninguém é sobre a questão do engano. O engano, ele é uma realidade que começou no Jardim do Éden. E quando o apóstolo Paulo fala sobre a questão da mulher não ensinar na igreja, ele usa uma expressão dizendo assim: porque Adão não foi enganado, mas sim a mulher.
primeira coisa que houve lá no jardim foi engano, por causa do discurso, das semelhanças, das coisas parecidas. A serpente conseguiu fascinar a nossa mãe e houve a queda. Primeira questão que Paulo levanta aqui nesse capítulo, ele diz: cuidado, sim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, falhos. Raciocínios é um caminho que leva ao engano. E a gente pode ser apanhado. A segunda palavra que Paulo fala sobre engano é no verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradução dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora ele diz: cuidado, que ninguém, olha de novo, ninguém vos venha a enredar. Enredar, palavra muito interessante. Nós estivemos agora recentemente no Rio de Janeiro, uma semana, outra semana lá em São Lourenço com os irmãos da comunidade evangélica lá de São Lourenço com o irmão Romeu. E um dia à tarde nós fomos convidados pelo irmão Fernando para ir conhecer uma fazenda, a fazenda dele de café, uma fazenda antiquíssima, do tempo dos escravos, ainda lava o café, vem de cima com aquele processo de água que vai jogando lá embaixo. Muito interessante, uma fazenda, uma casa antiga. E lá num canto, o Romeu e eu achamos uns ninhos de aranha. Umas aranhas enormes, pretas e amarelas. E começamos a brincar. As esposas foram para um canto, e nós fomos voltar ao tempo de infância. Pegar formiga e maribondo e jogava na teia. Naquela teia. Mas é preciosa, você vê. Jogava a formiga, num instante, num piscar, a aranha percebia que tinha um animal vivo ali e corria, pegava com as suas duas patas traseiras, ela fazia um trouxinha, enrolava e levava lá para cima para depois saborear. Jogava uma folhinha, e a folhinha batia, ela não descia. Ela sabe o que tinha vida. E o que tinha vida ficava enredado naquela rede. E ele está dizendo aqui, usando uma figura muito semelhante à aranha. Cuidado quando a filosofia, lá atrás raciocínios enganosos, aqui filosofia, vãs sutilezas. E ele usa uma palavra aqui, que ele diz assim, os rudimentos do mundo, conforme os aistoikeia do mundo, o ABC do mundo, aquela coisinha rudimentar do mundo, que prende a gente, que mantém a gente escravizado nestas teias que nos prendem. Nós acabamos ficando enleiados. Tem uma proposta que a gente poderia fazer de uma semana de jejum de televisão. Fazer uma semana, uma experiência de não colocar diante dos olhos, uma semana, para ver. Quem sabe qualquer um de nós aqui, nem jornal, nem novela, nem filme. Uma semana. O Júlio hoje falou que Henry Nouwen, quando chegou um dia, ele viajou, ele estava preocupado com problemas. Henry Nouwen era um homem que Deus usou muito nos Estados Unidos, no Canadá, um homem de piedade, de busca da intimidade com Deus. E ele foi lá na Índia encontrar-se com Madre Teresa de Calcutá. E ele chegou para ela e, depois de um tempo ficar na fila, perguntou para ela qual seria a solução para alguns problemas da angústia dele.
E então, Madre Teresa sugeriu para ele, fique 1 hora com Deus, em adoração, 1 hora por dia com Deus. Conte todas as suas angústias e problemas para Deus. Fique com Ele. O sistema do mundo nos prende de tal modo que a gente não tem tempo de ficar 1 hora. Jesus falou isso com os discípulos, nem 1 hora podeis estar comigo e vigiar. É isto aqui que Paulo está falando, para o meu ver, as vãs filosofias, sutilezas, esses rudimentos do mundo que nos prendem, nos mantêm escravizados. A gente acorda já com uma agenda e corre, não tem tempo de ficar 15 minutos com o Senhor. Em silêncio, em quietude. É assim que tem acontecido comigo. É uma coisa, é outra. Depois da reunião hoje aqui, eu já 4 pessoas querendo conversar essa semana, mais a agenda que está aí, mais as coisas, tem que dar conta. Tem que preencher todas aquelas histórias que os irmãos que escrevem no e-mail e pedem informação, tem que escrever. É por isso que alguém diz que quando Deus criou o mundo, há uma paráfrase, uma comparação da criação de Deus e a criação do mundo. No primeiro dia disse Deus, haja luz, e houve luz. No primeiro dia do homem, um esfregou um pau no outro, até que apareceu fogo. E aí eles vão comparando a criação de Deus, e Deus criou os animais marinhos, e o homem criou o submarino. Aí Deus criou as aves dos céus, e o homem criou o avião. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom e descansou. E o homem criou o computador à sua imagem e semelhança. E desde esse dia nunca mais o homem teve sossego na sua vida, porque não passou a ser escravo do computador. Eu vejo como a gente fica, toda essa tecnologia que foi feita para nos auxiliar, acabou nos mantendo dentro de uma escravatura. Nós não temos mais tempo. A irmã Graça aqui da nossa igreja disse, Glênio, vai ficar uma tarde lá na fazenda para adorar a Deus. Uma tarde, eu disse, irmã Graça, como é que eu faço? Este enredo que vai nos prendendo, e nós ficamos amarrados. Agora, o terceiro ninguém, entramos aqui, no verso 16. Vamos olhar de novo este ninguém. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Leu 17 também. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Muito bem. Então, o primeiro ninguém que ele falou é o ninguém do engano. Ninguém vos engane. Uma coisa é guardar isso aqui. Se eu enganar você, eu tenho culpa, mas você também tem. Quem é enganado também tem culpa de se deixar ser enganado. Existe culpa no enganador, existe culpa no enganado. Segunda questão. O segundo ninguém é o cuidado com a rede que nos prende, que são esses rudimentos que nos tiram de Deus, de Cristo, e nos deixam escravos. O terceiro ninguém, então, é o julgamento. É o julgamento que se faz por causa de comida, de bebida, de festas, lua nova, sábados. 5 coisas interessantes. Mas essas coisas são sombras. Porém, a realidade é Cristo.
o corpo é Cristo. Porque sombra, se eu ponho esta peça aqui na frente da luz, aqui na minha frente formou uma sombra. Esta sombra está apontando para uma realidade. Todas aquelas coisas do Velho Testamento, sejam comida, o cardápio que era selecionado, não se pode comer bicho de unha fendida que não rumina, animais daquele tipo, tinha uma seleção enorme. O capítulo 11 de Levítico cita uma quantidade de animais que deveriam ser desprezados. E outros tantos que podiam ser comidos, faziam parte de um projeto que estava apontando para uma realidade: comida, bebida, festas, Páscoa, festa dos tabernáculos, festa de Pentecostes, posteriormente as festas de Purim, lá do tempo da saída do povo. Todas estas festas estão apontando para uma realidade. A lua nova, com as comemorações mensais, porque ele está falando de festas anuais, de festas mensais e festas semanais. O sábado é uma festa semanal. Os 3 tempos aqui, as festas grandes, que eram 13 dias de festas durante o ano em Israel, as festas chamadas as festas de lua nova, que já nesta ocasião estavam muito influenciadas pelo gnosticismo e pelas ideias babilônicas dos poderes do cosmos, que tinham aions e forças da matéria que governam. Daí vieram os sinais dos horóscopos para ler a vida e determinar a vida pelos poderes das constelações. Isto Paulo já estava vendo aparecer na igreja de Colossenses. Ele está combatendo. Porque pequenas coisas entram e daqui a pouco nós estamos envolvidos com elas. Então, irmãos, buscar a comunhão começa uma coisa muito interessante. Esse livro do Diálogos da Sabedoria, a amizade como forma de alcançar a maturidade cristã, de Eugene Peterson, que é um dos bons pensadores desse tempo que para meu coração, ele fala a respeito, ele escreve para uma pessoa. Essa pessoa são realidades reais, são pessoas reais, que ele muda o nome. Ele usou um personagem só, que o nome dele é Gunnar. Ele sempre fala deste Gunnar. E uma delas é: bem, prezado Gunnar, bem, não durou muito tempo, não é? Quero dizer, sua paixão pela igreja. Você se esqueceu assim tão rápido que ela é composta de pecadores que Deus chamou ao arrependimento. E muitos deles, depois de terem ouvido o chamado e achar que gostaram de conhecer as boas novas da salvação, em algum lugar do caminho descartaram a parte do arrependimento. E agora você se vê envolvido na companhia de amigos por quem não tem muita simpatia. Ele vai tratar aqui de uma coisa que se chama arrependimento passado e não arrependimento atualizado. Nós temos uma ideia de que eu me arrependi e pronto. E que o arrependimento aconteceu e acabou. Mas, na verdade, nós somos pessoas arrependidas que vivem se arrependendo. Que o arrependimento não é uma coisa parada.
é um estado contínuo. É o mesmo processo que os reformadores disseram que a igreja reformada devia sempre viver se reformando. Não é possível nós pararmos no tempo, senão vamos nos estagnar. E o problema da crítica implica em nós nos apegarmos a questiúnculas, a coisinhas miúdas, como comida. Veja, Renan, um pouquinho antes de eu continuar a leitura, vamos ler Romanos capítulo 14, versículo 17, para observarmos essa questão, o que é o reino de Deus? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não é, mas é. Comida e bebida era muito forte para os judeus. Eram coisas importantes. Depois a gente vai voltar lá. Você diz que não tem quase nada em comum com essas pessoas da igreja. Mas não é justamente essa a questão. Você não tem nada com eles, mas Deus tem. Deus tem tudo a ver com essa gente. Acontece que é exatamente desse jeito que Deus trabalha para construir um reino, reunindo pessoas de todo tipo, de todas as condições, e em seguida transformando-as com paciência, misericórdia e graça em algo a seu modo. O que ele obviamente não faz é pré-selecionar pessoas que tenham capacidade de se dar bem com outras e de gostar das mesmas coisas. É claro que você não tem muito em comum com eles, pois a igreja é assunto de Deus e não seu. E Deus junta aquilo que nós não juntaríamos no mesmo lugar. Deus junta pessoas absolutamente antipáticas umas às outras, não simpáticas, para serem empáticas. Engraçado isso. Eu digo com toda sinceridade, não selecionaria aqueles que Jesus selecionou para ser os discípulos dele. Não faria isso. Eu ia procurar gente mais ou menos que pudesse, no mínimo, ser torcedor do Fluminense ou do Santos, para poder compatibilizar um pouco. Mas Jesus tem umas preferências muito interessantes. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, não deixe ninguém julgar você, por causa dessas coisas miúdas. Por causa dessas coisas que são secundárias. Você me disse antes que seu motivo para retornar ao caminho cristão foi o de que você havia tentado todos esses anos ser seu próprio Deus, faça o melhor de si mesmo. Você dizia e causou uma confusão daquelas por isso. E uma das principais estratégias nesse empreendimento não era relacionar-se deliberadamente apenas com pessoas com que tivesse algo em comum. Você dizia que era uma questão de integridade e veja o que aconteceu. Você deixou sua primeira esposa porque já não tinha mais nada em comum com ela. Sua segunda esposa foi embora porque já não tinha nada em comum com você. E quantos empregos você abandonou porque havia evoluído demais para eles? Por ser um cientista de competência extraordinária, você nunca encontrou problemas para conseguir outro emprego e quase sempre com cargos melhores. Entretanto, sua insistência no coleguismo emocional
ou intelectual, ou profissional, com base em suas próprias condições, deixou-o sem amigos e sem família. Nós selecionamos tantos os nossos amigos que depois não temos mais nenhum amigo que queira ficar conosco. Por causa dessa questão de seleção especial. Agora você voltou a agir do mesmo jeito de antes, tentando adivinhar o jeito de Deus de ser Deus. Você manteve inúmeras discussões com Deus nesses anos todos e reconheça, perdeu a maioria delas. Por que não desistir de mais essa discussão e deixar Deus agir à maneira dele? A igreja não é uma comunidade natural, composta de pessoas com interesses comuns, mas sim uma comunidade sobrenatural. E o sobre nessa palavra não significa que ela excede as suas expectativas. É diferente de suas expectativas. E grande parte dessa diferença é imperceptível para você, por enquanto. Desculpe-me se estou sendo um pouco incisivo, mas é porque não quero que você comece mal nesse assunto eclesiástico outra vez. Acredite-me, há muito mais coisas acontecendo do que você jamais terá em comum com alguém lá. Volte para a companhia daqueles membros da sua igreja, daquelas 70 ou 80 pessoas no domingo, e ouça com fé a leitura da palavra de Deus e a pregação das Escrituras. Faça suas orações, participe da ceia, comemore o sacrifício de Jesus, bendiga o seu próximo e aguarde o reino. Esse é um estilo do Espírito Santo moldar vidas santas no meio de tolos. Não, você não precisa gostar dos hinos. Sim, você precisa cantá-los. Cantá-los, sim. Espero que mais ou menos no mesmo tom e no mesmo ritmo que os demais, para não desafinar. Isso é um excelente exercício de humildade. A igreja é a reunião dos desiguais alcançados pela vida de Cristo, que perseguem, no exercício da humildade, a comunhão do amor na exuberância das dessemelhanças. A igreja é a convergência em Cristo de personalidades divergentes que afinam na harmonia do amor as riquezas das desigualdades. Quanto mais desiguais, mais bonita. A gente ouve muitas vezes assim: este casamento se separou por causa de incompatibilidade de gênios. Isto é a maior besteira que eu já vi. Quanto mais desigual for o casamento, mais rico ele é. Quanto mais parecido, mais difícil. A igreja é composta de gente diferente. E como é bonito uma orquestra. Devo dizer que eu gosto de ouvir uma orquestra. Quando todos aqueles instrumentos de corda, de sopro, de percussão, toda aquela gama de instrumentos juntos, um bom maestro, conseguir harmonizar aquelas diferenças, aquela trompa, com aquele som forte, ou aquele violino, como é bonito, como é rico estar nas diferenças. Parece que o assunto aqui tem coisa em comum. Olha bem, não deixe que ninguém vos julgue por causa de comida. Qual foi o primeiro problema dos nossos pais no Jardim do Éden? Foi apetite. Foi comida. Foi o fruto. Dali surgiram o problema, a víscera, o comando do poder. Nós temos essa dificuldade. Falamos a questão ali dos vários
seleções de animais, mas Jesus, ele tornou puros todos os alimentos. Vamos ler Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Aonde é que está o problema? Vamos começar no versículo 14. Vamos ler o 14 e 15. Marcos. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Muito bem. Qual é o problema do homem? É o que entra ou é o que sai? Eis a questão. Às vezes, quando a gente come alguma coisa com salmonela, é problema. Aí dá complicação. Mas Jesus não está falando aqui de comida estragada. Ele está falando aqui que não é o que entra pela boca que contamina o homem. Não é um problema de alimentação. Por quê? Os judeus estavam preocupados com rituais, com comportamentos. Lavar as mãos é bom hábito? É bom. Muito bom. Isto salvou o povo judeu na história, por causa da higiene, de muitas epidemias. No tempo da gripe espanhola na Europa, os judeus foram os que tiveram menos problemas, os judeus e os árabes, porque eles têm a ablução, o hábito de se lavarem. Grande parte das nossas doenças são transmitidas pelo contágio das mãos. Aqui nós temos vários médicos e pessoal da área de saúde que sabe muito bem. Agora, quando meu cunhado estava lá na CTI, no hospital, a gente tinha que todas as vezes que entrava, ir até uma pia com sabão especial, lavar, mesmo que você não tocasse nada, sempre lavando as mãos, higiene, muito bom. Mas os discípulos de Jesus amassavam as espigas de trigo na mão e comiam. E os judeus ficavam escandalizados e foram falar com Jesus sobre isso. E Jesus disse: meu amigo, vocês estão pegando em picuinha. É verdade que isso é importante, mas o que contamina o homem é o que sai. Do coração do homem é que sai. É do meu coração que sai a mentira, a prostituição, o adultério, a maledicência. Não é de fora, é de dentro. Isto contamina o homem. Quando Jesus terminou de contar essa história, os discípulos ficaram também sem saber. Veja o verso 16, Renan. O verso 17, aliás. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Continue até o 19. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Oh. Jesus, que é o Criador do universo, e que é o Senhor da história, considerou puro todos os alimentos. Se antes eu tinha alguma prevenção contra porco, agora eu gosto de um pururucazinha. Se antes eu tinha alguma dificuldade com peixe de couro, agora eu como peixe de couro com um prazer. Se antes eu tinha alguma dificuldade com camarão, agora eu como camarão para valer. Não tenho mais. Por quê? Porque o Senhor Jesus considerou puro todos os alimentos. Vocês se lembram quando Pedro
preconceituoso como judeu, estava dando criando um certo limite, porque ele não queria ir pregar o evangelho aos gentios, porque gentio não merecia ser salvo. Era o mesmo procedimento de Jonas. Quando Deus mandou pregar em Nínive, Jonas disse para Nínive: eu não vou, aquele povo é mau, é um povo perverso, é um povo que arranca a unha de crianças e mulheres, que faz sofrimentos dos mais atrozes que existiam na época. É um povo, a palavra bárbaro não é bárbara tanto para aquele povo. Eu não vou. Eu não vou. Porque a discussão dele com Deus foi no seu íntimo. Eu prefiro ir para os confins do mundo a fazer o que o senhor quer. E foi assim que ele tomou a posição. Mas só que ninguém pode fugir de Deus. Quando Deus tem um propósito, você vai. E a história de Jonas é a nossa história. Porque o único sinal que Jesus disse que seria dado era o sinal do profeta Jonas. É o sinal da morte e da ressurreição. É o sinal da mudança de caráter e de propósito. Pedro disse: eu não vou pregar esse povo, não vou para a casa de Cornélio, coisa nenhuma. E aí ele teve aquela visão dos 4 cantos descendo, segurado um lençol branco, contendo todas as formas de animais impuros e animais puros, e uma voz que lhe dizia, vamos lá para o capítulo 11, versículo 7, de Atos dos Apóstolos, Atos 11, 7. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Continua até o 9. Ao qual eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou não consideres comum. Olha só. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Olha aí. 3 vezes Deus teve que dizer para Pedro: Pedro, aquilo que Deus purificou, você não considere isto imundo. Todo o cardápio do Velho Testamento hoje é perfeitamente viável. Por quê? Porque Deus purificou. E o que Deus purificou, não considere imundo. E o que ele estava falando aqui? Ele está falando da igreja. É essa gente que vem de todos os cantos da terra, de todas as culturas e diferenças. Pessoas desiguais, com costumes e hábitos. Quando eu cheguei aqui em 1974, nesta comunidade havia 17 nacionalidades diferentes. Não eram 17 descendentes, eram 17 imigrantes que vieram da Abissarábia, da Rússia, da Turquia, da Alemanha, da Itália, de Portugal, do Japão. Eram 17 nacionalidades que haviam aqui. No culto de quarta-feira, onde aquelas irmãzinhas vinham orar, era um verdadeiro Pentecostes de línguas estranhas. Por quê? Uma orava em russo, outra orava em abissarábio, outro orava em alemão, outro orava em italiano, e eu ficava: Senhor, o Senhor entende. O Senhor está entendendo tudo isto. Eu não estou entendendo nada. Mas eu orava com elas. De repente eu via uma palavra que parecia em todas as línguas. Aleluia. Quando eu falei aleluia, eu digo aleluia também. Porque essa vinha, amém, Senhor. Mas era uma verdadeira diferença.
E haviam irmãos aqui que tinham alguns hábitos, como alguns que tomavam vodka. Lá no país deles, eles tomavam vodka. E esta igreja aqui teve um problema no passado, que não havia pastor que demorasse mais do que 3 anos. Em poucos anos, apenas um pastor ficou 9 anos. Pastores ficavam 2 anos e iam embora. Teve um que foi para o hospital. Ficou com um problema de saúde sério. Porque havia muitas diferenças. E com 2 anos que eu estava aqui, eu tinha 2 úlceras no meu duodeno, que os médicos chamavam de kiss ulcers. Úlceras beijantes. Tão satisfeitas que elas são. Ficavam uma de frente da outra se beijando. Foi um tratamento sério, porque eu estava estressado. Com uma mentalidade do estado do Rio e dos batistas antigos, cheguei numa igreja que tinha uma configuração diferente. E como conciliar essas diferenças? Foi aí que Deus começou a fazer um trabalho na minha vida e na vida da igreja. Durante esses 33 anos, tem sido uma obra maravilhosa. E nós dois, tanto na igreja quanto em mim, mudando muitas coisas para ver o Deus que trabalha por trás nas coisas invisíveis, consertando, reformando, mudando, porque não é comida nem bebida. Não é esse cardápio. Nós pomos regras e pomos figuras e queremos fazer com que aquelas figuras sejam agora implantadas hoje. Nós temos aqui um casal que esteve conosco num passado, depois ele foi para uma igreja, com a comunidade da Nova Eva. Eles hoje estão aqui sentadinhos. E eles tiveram grandes dificuldades lá. Problema de alimentação, só pode comer desse jeito e fazer aquilo daquele jeito. Regras, princípios e não sei o quê, e ppp. E esses meninos chegaram a um ponto, venderam tudo, gastaram tudo, foram lá, passaram um tempo difícil. Eu estou falando em público porque é público o assunto. Até que esses meninos fossem tratados, aí voltou o Severino e a Socorro, os pedacinhos. Os meninos deles até hoje sofrem as dificuldades relacionais, porque igreja não é camisa de força. Igreja é casa de pai para curar filho, para libertar de pesos. Todos nós viemos de lugares, de lares com problemas. Eu estou vendo aqui um grupo de gente, não tem nenhum aqui são. Não tem nenhum aqui que não tenha um pouco de neurose, psicose, maníaco depressivo. Não tem ninguém, nenhum de nós. Nós somos uma raça doente. Da planta do pé ao ápice da nossa cabeça. Não há coisa sã, diz a palavra de Deus. Eu acredito. Mas nós temos um terapeuta, que foi Jesus. Ele veio buscar essa gente. A minha irmã Elbia, essa semana, com a barriga desse tamanho para ter neném, teve uma pré-eclâmpsia, uma dificuldade, teve que subir 3 andares para fazer perícia. Meu Deus, onde é que nós estamos? Uma menina tem que subir isso tudo, porque exige, o INSS exige. Não tem um médico para descer de lá desses 3 andares e ir lá na casa da menina para ver. Só Deus é que desce do céu para buscar a gente no porão. Esse é o único médico que veio buscar a gente. Os outros não, a gente tem que buscar o médico. Eu estou falando de evangelho. Comida, bebida,
não pode selecionar pessoas, nem festa. Aquelas festas foram lindas. Olha que celebrar a Páscoa, que falava de libertação. Mas quem é a nossa libertação? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor está tratando comigo. Eu tenho tantos medos. Eu hoje estava orando, Senhor, eu preciso de colo. Senhor, me dá colo. Senhor, eu tenho carência do teu colo, Senhor. Teu nome é El Shaddai, eu preciso mamar. Mas eu não quero mamadeira, não, eu quero o teu seio. Aquela expressão que a Bíblia diz que João encostava no seio de Jesus. As entranhas de Deus. Não quero religião. Eu tenho traumas. Eu tenho medos. Eu tenho psicoses. Eu tenho sonhos difíceis. Quem é que vai me curar? O divã? É caro demais. 3 vezes por semana. Pode ser que ajude. Ajuda, eu sei que ajuda. Mas é muito caro. Eu não tenho cacife para aguentar isso. E depois é 20 anos. No mínimo. Para você poder ser psicanalista, precisa ser psicanalizado 20 anos. Não tem. Mas, irmãos queridos, nós temos um Salvador. E temos um Salvador na igreja. A igreja não é a seleção do Dunga. Por sinal, jogou bem. Não é uma seleção de atletas. É no mínimo uma seleção de excepcionais. De quebrados. De problemáticos. De confusos. Porque se você não está nessa fila, eu estou. E eu não saio dela, não. Por isso que o Harry Nowen disse para a Madre Teresa, ele vai ficar 1 hora com ele, conta. Conta para ele as coisas. Sábado, foi ontem. Eu sentei lá numa cadeira, comecei a contar umas coisas para ele. Daqui a pouco, ele veio me fazer uma visita. A minha esposa, eu cheguei, me deitei, a minha esposa estava lendo um livro, Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. E ela então leu, ela não sabe por que ela leu aquele texto. Ela estava lendo, mas ela leu com um propósito. Eu estava exatamente precisando de colo. E aí ela leu o seguinte texto do Brennan. Quando ele ouviu o Senhor dizendo assim, irmãozinho, você não vai me surpreender com seus fracassos. Eu espero que você fracasse mais do que você espera fracassar. Você se lembra dos seus irmãos, Pedro? Ele achava que não podia fracassar. E fracassou. Mas eu não joguei pedra nele. Eu o acolhi com o meu amor. Você se lembra daquele outro que queria enfiar o dedo no buraco para provar a fé? Pois é, eu estava lá, pronto para acolher aquele duvidoso e recebê-lo como meu filho, como meu querido. E aí eu me encolhi na cama e disse, Senhor, obrigado. Porque o Senhor nunca vai esperar que eu faça melhor do que eu consigo fazer. Porque eu só sei fazer é pisar na bola. Eu fracasso todo o tempo. Mas o Senhor é o Deus da graça. É o Deus que restaura. E, irmãos, eu entendo que essas coisas são muito interessantes. A gente coloca assim, visões de lua nova. Olha, estamos no período fecundo da terra. A terra está cheia de poderes de aproximação da lua nova. Havia naquele tempo toda uma áurea a respeito dos poderes
hilomórficos, das forças da terra, da telúrica, mas eu fiquei horrorizado. Quer que eu diga? Horrorizado. Porque é um homem que eu tinha numa alta conta. Fui colega de turma da irmã dele, na universidade no Rio de Janeiro. Leonardo Boff. Um teólogo de primeira classe, abraçando árvore agora, para buscar os poderes da terra. Ninguém me contou, não, eu vi na televisão. E ele dizendo, nós temos que buscar as forças de Gaia e as forças de Urano para buscar. Isto aqui, irmãozinho, estou falando que Paulo estava dizendo que ia acontecer, na igreja estava acontecendo, e hoje está acontecendo dentro da igreja. Nós estamos buscando poderes, abraçar a árvore, para buscar força telúrica. Abraça a árvore e fica lá. Se fosse pelo menos tomar chá, não dava para explicar. Como tentou explicar aquele aquele senhor, que foi uma bênção numa época, mas eu tenho um medo, chamado Neemias Mariem, e que estava dando santo daime no povo, para buscar força do daime. Daime alguma coisa. Morreu agora, faz um mês. Irmãos, como é que distorce? Quando nós perdemos a realidade. A realidade é Cristo. Olha só. Olha como ele disse aí. Vamos voltar aqui, Renan. Vamos para o capítulo 2 de Colossenses. Leia o verso 16 e 17. Outra vez, Renanzinho. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. No lugar da palavra o corpo é de Cristo, coloque assim, a realidade é Cristo. A realidade. De onde essa sombra parte? A realidade. O objeto da sombra, onde a sombra vem, é Cristo. Leia, por favor, a realidade. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém a realidade é Cristo. É Cristo. É Cristo. Aqui, nesse salão do fundo, o pai desse senhor que está aqui, pastor Antônio Abuchaim, pai do pastor Ani. Pastor Ani hoje está aqui conosco. O pai dele estava dando um estudo aqui. E ele estava falando sobre avivamento. E uma senhora, irmã de uma outra igreja, começou a levantar a questão de poderes latentes da alma e das forças de He-Man. Aqui eu tenho a força, é aquela coisa muito interessante. E o pastor Abuchaim disse, irmã, nós estamos falando do avivamento de Jesus. Aquele jeitinho dele. E ela começou a dizer, não, mas tem outros tipos de avivamento. Ele disse, tem sim. Na prateleira do anticristo, tem todo tipo de avivamento que a irmã quiser. Só que nós precisamos apenas de um avivamento. O avivamento da ressurreição de Cristo. Aí ela disse, esse não serve. Esse não serve. Ele disse, este é o único que pode fazer a mudança. E ela saiu daqui batendo o pé. Este velho é intransigente. É intransigente mesmo. Mas, irmão, só tem um avivamento. É Cristo como cabeça. Só para a gente ir embora hoje, eu vou ler mais um pedacinho do... Isso aqui é para nós. Me pegou de cheio. De cheio.
Prezado Gunnar, será que é esse aqui? Fico muito feliz em saber que você gostou muito da Conferência Internacional sobre Oração e Vida Espiritual. Tenho certeza que foi um regozijo para você encontrar cristãos do mundo todo compartilhando o entusiasmo e a sede de Deus. Momentos como esse são preciosos. Fiquei contente de você ter podido ir àquele congresso. Existe algo análogo no dia de Pentecostes nesse tipo de confraternização. Ouvir de todas essas vozes, de tantas culturas e línguas diferentes, louvarem a Deus. Dá-nos a impressão de que o mundo inteiro está dando louvor, dando voz ao louvor do nosso Salvador. Mas eu estou um pouco assustado de você estar planejando participar de outra reunião semelhante daqui a 6 meses. Conferências sobre vida espiritual são maravilhosas eventualmente. Acho que muito eventualmente. Elas não fornecem a solidez necessária para uma vida de fé obediente. Não contribuem com quase nada, talvez bem menos do que nada, para uma vida de maturidade espiritual. São um incentivo, um aperitivo, mas não alimento. Tem muita gordura, mas pouca proteína. Se elas forem o principal elemento de sua formação espiritual, só servirão para confundir e diluir. Da próxima vez que você sentir necessidade de algum incentivo exterior, é melhor tirar 3 dias de férias no Havaí, deitar-se na praia e mergulhar-se na criação de Deus. A razão disso é que a vida cristã é completamente orgânica. É na igreja, é orgânica. O Espírito Santo cultiva a vida espiritual em você, forma a vida de Cristo em você, nas condições particulares em que você vive. Vou trocar cidades aqui, viu? No clima de Londrina, na cultura de Londrina, com esposas desafeiçoadas, com filhos problemáticos e distantes, com salários insatisfatórios e uma liturgia batista ainda insípida. Não está batista aqui não, eu que estou botando. Ele botou uma outra igreja aqui. Se você vai a Singapura, aí eu vou botar Singapura, e é abençoado, ótimo. Mas não pense que essa experiência se repetirá em Londrina, a sua cidade. A espiritualidade autêntica não é transferível, não é uma franquia. Parece que algumas dessas pessoas acham que só é instalar as marcas do M do McDonald's em qualquer lugar antigo em que pretendem criar um ponto de venda e aí faz-se o negócio. Mas a igreja, ela é pelo sofrimento. É dor, é dificuldade, é problema. Como é que se forma uma igreja? É com contradições, é com esbarrões, é com gente difícil como eu, você tem que me aturar. E é como você, que eu tenho que andar com você. Esse é o caminhar de Deus. Ele vai usar Abílio na minha vida. E Abílio não é sempre fácil, não. Ele às vezes vai ser difícil. E difícil, vai usar Renan. Vai usar o Sila. Vai usar o Celso. E nós vamos trombar, vamos ter dificuldades. Mas é aqui, com dores de parto, que Cristo vai ser formado em vós. Uma coisa é Cristo revelado em mim. Quando aprove Deus revelar seu Filho em mim, ótimo. Outra coisa é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está ótimo, não está?
Mas, meus filhinhos, por quem sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Isso na mesma carta. Então nós vamos continuar domingo que vem no primeiro culto, continuar nessa história aqui, porque tem coisinhas assim que são periféricas. A gente acha, isso aqui já está resolvido. Não está não, irmãozinho. Está não. Como a gente sofre nessa caminhada, como tem dores, como tem acusações. E diante das acusações, você tem que cantar louvores. Eu estava lendo um negócio, domingo eu conto. Muito especial, muito especial. Um irmãozinho que sabia o que era isso na cadeia. Mas Deus tem um propósito para nos formar, esvaziar a gente. Só porque eu me lembrei aqui. Na nossa igreja batista tem uma porção de coisa errada. Tem mesmo, amor. Tem mesmo. Mas tem um Salvador que se interessa por essa gente. E nós precisamos andar juntos. Tem muita coisa errada. Tem paciência, irmão. Deus tem paciência. Tem paciência. Comigo tem paciência. Se não fosse esse Deus da paciência, era para cantar, não é? A gente vai embora, já está muito tarde. Tá bom, não vamos ser legalistas nem formalistas. Eu quero só dizer para vocês, irmãos amados, eu estou sendo tratado por Deus. Não vai sobrar muita coisa não, mas vai sobrar tudo, porque tudo é Cristo. Nós precisamos ser simples, singelos, mas é devagar, viu? Entenda a paráfrase, é devagar, porque senão racha, quebra, estoura. Mas vamos caminhar no caminho do Senhor, tirando essas arestas, essa gordura toda. Tem gordura demais. Vamos comer proteína. Aliás, eu vi outro dia, o Humberto está ficando elegante, você viu? Ele hoje está em Curitiba. O Thomas está em São José dos Campos, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, lá com Morango. E o Humberto está em Curitiba, mas o Humberto está ficando de uma elegância que é uma coisa impressionante. Fazendo a dieta da proteína. Só come proteína. Está ficando lindo. Perdendo a barriga. Cada doido com sua mania, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero comer proteína espiritual. Domingo que vem a gente vai ver Jesus dizendo assim, minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E Jesus está dizendo para judeu que não podia beber sangue. Aí você tem que ver a realidade espiritual. Tá bom? Um beijo. Bom guardados. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.